Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. Vamos nos alimentar um pouco da palavra. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos ler primeiramente. Diz assim: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Vamos aqui. Aqui fala que a mulher tem que ser respeitável. Ou seja, respeitar os outros e também dar o respeito devido, né? Para que ela também possa ser respeitada por todos à sua volta. Ela também seja respeitada, não dê uma liberdade que não deve. Tudo tem que ser feito moderadamente. Por isso ele fala temperantes. Mas tem que ser temperante. Vamos falar de tempero. Quando se coloca sal na quantidade menor numa salada, quantidade menor do que o necessário, vai faltar sal e vai querer se pôr mais sal. E quando põe demais, a salada nem prestar mais presta, não é? Então não pode ser nada exagerado, nada ao extremo. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Nós somos sal da terra, e devemos temperar esta terra, mas com equilíbrio, moderadamente. E o que eu vou dizer, tem pessoas que querem estar fazendo a obra do Senhor, cuidar da igreja, estar cuidando, abençoando vidas, sendo usado por Deus para ajudar outras pessoas a conhecer o Evangelho. Só que a palavra de Deus diz que aquele que cuida ser, crente, cristão, mas não cuida dos seus, da sua família, a sua religiosidade é vã. Ou seja, está perdendo seu tempo. O primeiro ministério que temos é a família, é a nossa casa. E devemos primeiramente cuidar da nossa família, da nossa casa, dos nossos. A esposa, ela não pode estar todos os dias indo fazer a obra do Senhor, mas não cuidando da sua casa, das necessidades dos seus filhos, do seu marido. E a mesma coisa o esposo, ele não pode estar só se preocupando com a obra do Senhor e esquecer das necessidades emocionais e físicas da esposa, dos filhos, do prover as coisas para casa, que é a função do homem. A mulher também está cuidando das coisas da casa. Tudo tem que ser feito de forma moderada. Tudo tem que ser temperado de forma certa. Não pode esquecer das coisas da casa. Porque a Bíblia ensina, que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja, dando até a sua vida por ela. E assim o homem tem que amar a sua esposa, sabendo que ela é um vaso frágil, tem que amá-la como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida. Então, ele tem suas responsabilidades. E a mulher, a esposa, tem que ser submissa ao marido, está sob a missão do marido, ajudando ele também em sua missão. Então, temos as nossas obrigações e responsabilidades com a nossa casa, com a nossa família, os filhos. Nós temos, não adianta estarmos pregando para fora, se preocupamos pregar para as crianças da igreja, pregar para os jovens, pregar para as pessoas na rua, para o nosso vizinho, mas se não, também ministramos a palavra no nosso lar para os nossos filhos. Não é porque é filho de crente que é crente, não. Precisa se ministrar a palavra para os filhos também. Primeiro com o exemplo em casa, e também ensinando a palavra de Deus para os filhos. Essa é uma obrigação de todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador. Cuidar daquilo que Deus lhe deu, com amor. Segundo o que a palavra nos orienta, porque a palavra nos orienta como cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Então, aqui fala também que a mulher tem que ser não maldizente, ou seja, não ficar falando mal dos outros. Aqui no Timóteo 4, 1 Timóteo 4, versículo 11, 12, 13, eu quero ler para vocês, e 14.
Diz assim, rejeita as viúvas mais novas. Aqui está falando porque eles tinham a oferta que entrava, eles ajudavam algumas viúvas. As viúvas velhas que não tinham condição. Então, eles ajudavam. Separavam dinheiro para estar ajudando aqueles que precisavam. E aqui está dizendo, rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Aqui está falando quando elas se afastam de Cristo, deixando de obedecer a palavra de Deus, tá? Tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Seu primeiro compromisso, servir a Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, buscar primeiro o reino de Deus. Agora você pode falar, mas você falou que o primeiro ministério é a nossa família. Sim, quando você está servindo a Deus em primeiro lugar, você também cuida da sua família, porque cuidar da nossa família é um mandamento de Deus, é algo que Deus já deixou direções na palavra dele para nós. E aqui dizem, continuando, né? Tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso, que é servir ao Senhor. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e irritantes, intrigantes. Tagarelas, ou seja, fofoqueiras, que ficam pegando as coisas ruins que acontecem com os outros e ficam saindo, espalhando por aí, espalhando contendas, espalhando confusões, espalhando até mentiras, intrigantes querendo arranjar contendas, fazendo que outras pessoas se tornem como algo ruim aos ouvidos de outras, fazendo intrigas, contendas, fofocas de coisas que não deveriam nem sair da boca delas. Como falar mal dos outros, condenar, julgar, ficar reparando. Tem pessoas que ficam reparando quando vai na igreja, reparar a roupa do irmão, reparar a ação do irmão, se ele tá olhando para trás, se ele tá olhando pro lado, se ele tá prestando atenção ou não, se ele ora ou não, cuidando da vida do outro, do próximo. E isso não agrada a Deus. E sai depois espalhando. Aquela pessoa não tem reverência, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo dentro da igreja. Aquela pessoa lá, você viu a roupa? Você viu isso, você viu aquilo? Parece até que pintou o cabelo, que não sei o que. Aí tá com muita vaidade, etc. As pessoas gostam de sair falando. Aquela pessoa lá, aí fiquei sabendo que tá acontecendo isso, aquilo. Tá pagando o pecado, tá fazendo, tô dando exemplos, tá, gente? Não tô fazendo isso, não. E então, veio uma abelhinha aqui. E então, ficam dizendo, né? Olha, quando vê alguém passando por uma situação complicada, acaba dizendo, bem feito, tá vendo? Ela tá colhendo seu pecado, colhendo aquilo que ela fez, bem feito, e ainda se alegra e fala com alegria das coisas ruins que acontecem na vida dos outros. Isso não é atitude de um cristão. Quem faz isso não tem o Espírito Santo. Nós devemos orar uns pelos outros, orar pelas pessoas. Se tiver acontecido algo ruim com alguém, mesmo que ela tenha feito algo que não devia, porque nós somos falhos, assim como o outro pode falhar, nós também podemos falhar. Então, bichinho se incomodou. E aí, o que acontece? Devemos orar uns pelos outros. Orar, ajudar, levantar. É tanta pessoa querendo... Tem uma frase que alguns dizem, né? Crente matando crente. Da gente falando coisas em vez de ajudar a levantar, ajudar a abençoar, ajuda a matar de vez, ajuda a derrubar de vez. E essa não é a missão de quem tem o Espírito Santo, de quem confessa Jesus como seu Salvador, quem é imitador de Cristo. Nós temos a obrigação de ajudar a levantar, abençoar, palavras de bênção, palavras que ajudam. E outra, a Bíblia diz que não devemos se alegrar. Uma vez em Salmos eu não lembro a passagem, fala que não devemos se alegrar quando acontece o mal com o nosso inimigo. Não devemos se alegrar, a Bíblia diz, porque Deus não agrada se ver isso em nosso coração, ver sentimento de alegria por causa de algo ruim que está acontecendo com o nosso próximo. Deus não agrada. Então, nós devemos estar orando uns pelos outros. A Bíblia diz que devemos amar nossos inimigos e orar por eles. Então, a mulher que fica indo na casa dos outros para fofocar, para já intriga, contenda, se alegrando ao falar das coisas ruins, das adversidades, das provas que
seu próximo está passando, essa não tem o Espírito Santo de Deus. Está se tornando condenável diante de Deus. Se tornam condenáveis, porque estão desobedecendo a palavra de Deus, indo contra o que agrada ao coração de Deus. E aqui diz: quero, portanto, que criem filhos. As viúvas mais novas, está falando das viúvas. Elas podem se casar, podem criar filhos, sejam boas donas de casas e não deem ao adversário, seja o inimigo, ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito algumas já se desviaram seguindo Satanás. Não darei ocasião para que o inimigo venha tentar elas, nem venha se alegrar, né? Achar graça de sua conduta. Então as mulheres têm sua responsabilidade, devem ser moderadas, temperantes, fiéis em tudo, ou seja, fiel a Deus em primeiro lugar, né? A obra do Senhor. Fazendo assim, servindo a sua família, a sua casa e também servindo ao seu próximo, servindo uns aos outros, obedecendo a palavra, sendo fiel em tudo, a Deus, a sua família, né? A obra do Senhor, a sua igreja, as pessoas, né? As pessoas que estão à sua volta, que precisam dela, sendo fiéis em tudo. Então, esta é a palavra de hoje. Deus te abençoe.